VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Administração, Produção, Competência 3. Conhecer os indicadores de produtividade. Luciana Bazante. Descrição: ela está sentada, usa um notebook que está numa mesa, é branca, olhos castanhos, cabelo longo, com mechas, veste blazer branco com blusa preta. Ao fundo da tela, banner do Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Educação, visto da cintura para cima. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma competência da disciplina Produção. Já estamos chegando no final da nossa disciplina e acredito que até agora vocês já conseguiram bastante informações relacionadas à produção. A disciplina de hoje chama-se Conhecer os Indicadores de Produtividade e ela está dividida em 3 tópicos: Planejamento e Controle de Produção, que é o PCP, Sistemas atualmente usados no PCP e o terceiro tópico, que chama-se Indicadores de Desempenho. O que é PCP, gente? Planejamento e Controle de Produção. Ele é um conjunto de funções interrelacionadas que objetivam comandar o processo produtivo e coordená-lo com os demais setores administrativos da empresa. Normalmente ele é um setor que interage entre o setor comercial, o setor de almoxarifado, o setor de produção, o setor de distribuição, para responder algumas perguntas, como o que produzir, quanto produzir, onde produzir, quando produzir, como, com o que produzir e com quem produzir. De que forma? Se imagina um setor de vendas, efetua vendas e tem um pedido em mãos que entra na empresa. Esse pedido tem que ser realizado, os clientes têm que receber esses produtos. Mas como é que a produção vai executá-lo? Quem vai entender em que tempo que a produção pode executar esses pedidos? Levando em consideração, por exemplo, capacidade de máquina, quantidade de pessoas. Outro fator que ele considera é se existem na empresa os estoques necessários para executar esse pedido. E se existem também caminhões para entregar esses pedidos quando eles forem executados. Então, tudo isso, essa interação entre os setores, é função do PCP. E eles trabalham, gente, com um plano mestre de produção, chamado PMP, que é a diretriz de produção, que concentra todas essas informações que acabamos de falar. Alguns sistemas são usados para ajudar, para apoiar o PCP a executar essa tarefa de planejamento. As atividades de PCP podem atualmente ser implantadas e operacionalizadas através do auxílio de alguns sistemas. Eu trouxe alguns deles para vocês, como MRP, MRTP2, o JIT, que é o Just in Time, e o OPT. O que é esse MRP? Eu vou sempre trabalhar com vocês a tradução desse termo em português, que é Planejamento das Necessidades de Materiais. Na verdade, esse sistema surgiu com o objetivo de executar computacionalmente a atividade de planejamento das necessidades de materiais. Então, como no exemplo anterior, quando a produção tiver que produzir alguma coisa, quantos materiais são necessários? Que materiais são necessários e em que quantidade? Isso que esse sistema preconiza, isso que ele trabalha, nisso que ele se envolve. Ele converte a previsão de demanda em programação de necessidade dos seus componentes, ou seja, ele pega essa demanda que entrou como um pedido de produção e ele estuda o que tem em casa, o que existe em casa para que componha essa demanda, para que a produção consiga executar e operacionalizar essa demanda. Já o sistema MRP2 é uma evolução do MRP e a sigla dele em português significa o termo planejamento dos recursos na manufatura. E ele, além de levar em consideração os recursos materiais, também leva em consideração outros recursos que são necessários para a adequada produção, para a adequada execução do serviço ou produto, como recursos físicos, recursos financeiros, entre outros. O sistema JIT, Just in Time,
ele leva em consideração o planejamento e programação da produção dentro do contexto da filosofia JIT, que vocês já conhecem, que é uma coisa a cada tempo, né? Uma coisa bem enxuta, nada exagerado, nada de estoques exagerados. E ele procura adequar a demanda esperada às possibilidades do sistema produtivo. O planejamento mensal da produção resulta em um programa mestre de produção, olha lá aquele nome que nós falamos no começo dessa competência, que fornece a quantidade de produtos finais a serem produzidos a cada mês e os níveis médios de produção diária em cada estágio do processo. Voltando, resumindo, nada de excesso, nada de produção exagerada, só aquilo que é necessário para cada mês. Algumas empresas trabalham com aquilo que é necessário para cada semana, intervalos maiores ou menores, mas o que importa é vocês entenderem a filosofia desse conceito do JIT. E o último sistema que apoia o PCP que eu trouxe para vocês chama-se OPT, que em português, Tecnologia de Produção Otimizada. É uma técnica de gestão da produção que vem sendo considerada como um grande interesse, bastante importante para a produção. Nela, pessoal, para se atingir a meta, é necessário que no nível da fábrica se aumentem os ganhos e ao mesmo tempo se reduzam os estoques, os gargalos e as despesas. O que são os gargalos? Imaginem a figura de uma garrafa. O gargalo sempre é menor do que a garrafa. Então, o gargalo é aquilo que trava o processo, ou que pode vir a travar o processo em algum canto, em algum momento da produção. Então, nessa filosofia, se preconiza reduzir esses gargalos para que a produção flua com maior facilidade. Falamos sobre o PCP, que planeja a produção, falamos sobre alguns sistemas que apoiam o PCP, mas imagina, o PCP programa tudo está ocorrendo como deve ocorrer ou não está ocorrendo como deveria ocorrer. Então, por isso é importante se implantar indicadores de desempenho. Um indicador de desempenho é um dado numérico a que se atribui uma meta, que é trazido periodicamente à atenção dos gestores de organização. Representa informações quantitativas úteis à tomada de decisão, bem como mede e avalia o comportamento dos aspectos principais de produtos e processos. São vários os tipos de indicadores de desempenho. Eu achei importante trazer 2 para vocês. O primeiro deles é um indicador de produtividade, que trata de eficiência. Eles medem a proporção de recursos consumidos com relação às saídas de processo. Por exemplo, a gente lembra que a gente viu no começo dessa disciplina que produtividade é uma relação entre saídas e entradas, né? Então, eu posso dizer que um indicador de produtividade que eu uso na minha empresa é o total produzido dividido por recursos utilizados. Vamos supor que eu produza tampas de caneta na minha empresa e que para produzir 1000 tampas de caneta eu levei 100 horas homens no mês de janeiro. Então, está lá meu indicador. 1000 tampas de canetas dividido por 100 horas homens. Eu tenho um resultado. E no mês de fevereiro eu levei a produzir as mesmas 1000 tampas, mas usei 200 horas homens. Então, chegou em março, eu produzi 1000 tampas, levei 300 horas homem. Em abril, 1000 tampas, voltei para 100 horas homem. Então, acompanhando esse indicador numérico, esse resultado numérico, eu percebo que está acontecendo uma variação na minha produtividade. Eu preciso atuar naqueles momentos em que essa variação não foi benéfica para a empresa. Traduzindo isso aqui, quando eu usei mais homens, eu usei mais recursos para produzir a mesma quantidade de tampas de caneta, eu não fui muito produtiva em relação ao momento que eu usei menos homens. Então, esses indicadores me dão essas respostas para que eu possa tomar decisões e consiga atuar e manter a minha empresa produtiva. Já os indicadores de qualidade, eles tratam da eficácia, da forma de fazer, da forma certa de fazer. Eles focam as medidas de satisfação dos clientes e as características dos produtos ou serviços. Trouxe alguns exemplos aqui, um exemplo para vocês, que é, por exemplo, uma empresa que trabalha com emissão de cartas. Então, ela pode trabalhar como o número de cartas corretas dividido pelo número de cartas digitadas, vezes 100. Cada vez que eu multiplico um resultado desse por 100, eu estou trazendo um percentual para esse resultado. Então, gente, 2 tipos de indicadores muito importantes para vocês garantirem a produtividade da empresa são os indicadores de produtividade e o indicador de qualidade.
O primeiro você proporcionar que você está acompanhando o resultado da sua empresa, que a sua empresa está sendo efetivamente produtiva. E o segundo, você está tratando de, além de produtividade, porque erros trazem problemas de lucro, de produtividade, mas também está garantindo que seus clientes vão ter sempre o melhor produto, o melhor serviço possível que a sua empresa possa fornecer. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa terceira competência da disciplina de produção. E nós logo nos encontraremos para falarmos sobre a quarta e última competência da disciplina produção. Até mais! Som direto, Denis Ramos. Imagens, Camila Silva, William Oliveira. Interpretação de Libras, Isabela Rodrigues. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Edição, Guilherme Cabral. Professor autor, Luciana Bazan. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Antônio Júnior. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em maio de 2015. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.